Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre as penalidades e os acréscimos moratórios no imposto de renda. De acordo com o artigo 989 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, as multas e as penalidades disciplinares de que trata esse regulamento de imposto de renda serão aplicadas pelas autoridades competentes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, aos infratores ao disposto neste regulamento, sem prejuízo ainda das ações impostas por leis criminais que tenham sido violadas. Qualquer infração que não seja decorrente da simples mora no pagamento do imposto sobre renda, nos termos do 990 do Rio 18, será punida na forma prevista nos dispositivos específicos deste regulamento de imposto de renda. Importante destacar que o crédito tributário, conforme preceitua o artigo 991 do Rio 18, prefere a qualquer outro, independentemente da sua natureza, do tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho e do acidente de trabalho. No caso de falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, limitados então ao valor do bem gravado. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Além disso, a multa tributária, ela prefere apenas aos créditos a ela subordinados. No entanto, o disposto nesse artigo não se aplica às falências decretadas anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar 118 lá de 2005. Além disso, nos termos do artigo 992 do Regulamento do Imposto de Renda, ficam sujeitas a multa de R$ 80,79 até R$ 242,51 as infrações ao disposto nesse regulamento que não tenham penalidades específicas. Então, quando não há uma penalidade específica em algum artigo do regulamento, a multa passa a ser de R$ 80,79 a R$ 242,51. Em relação ao cálculo dos juros e da multa de mora, segundo o artigo 993 do Regulamento de Imposto de Renda, eles serão calculados sobre o valor do imposto de renda ou da cota em reais. Então, a base de cálculo é o valor do imposto de renda ou da cota em reais. Em relação à multa de mora agora, vamos ver os aspectos gerais. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica, de acordo com 994 do Regulamento de Imposto de Renda, serão acrescidos de multa de mora calculada a taxa de 0,33% ao dia de atraso, limitada até 20%, calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto de renda, até o dia em que ocorrer, então, o pagamento do imposto de renda. Para assimilar o conceito, vamos supor que a empresa Gama deixou de pagar o valor de R$ 100 referente ao imposto de renda na data do vencimento, que era 15 de junho de 2000, sendo que no dia seguinte era útil. Assim, no dia 30 de junho de 2000, a empresa teria a multa calculada a seguir a ser paga. Então ela teria uma multa de R$ 100 multiplicado por 15 dias vezes 0,33 ao dia. Então ela teria uma multa de R$ 4,95. Além disso,
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 994 do Regulamento de Imposto de Renda, a multa não será aplicada quando o valor do imposto já tenha servido de base para a aplicação de multa decorrente de lançamento de ofício. Então, quando já tem multa calculada com base em lançamento de ofício, ela não será aplicada. Segundo o parágrafo 4º, é devida a multa de mora pelo prazo em que tiver ocorrido a postergação do pagamento do imposto sobre a renda em decorrência de inexatidão quanto ao período de competência, nas hipóteses em que dela resultar. Primeiro, postergação do pagamento do imposto de renda para o período de apuração posterior àquele que seria devido. Ou ainda, redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração. Nas hipóteses de infrações cometidas pelo inventariante, serão punidas em seu nome com as penalidades de multa de mora a ser aplicada sobre o imposto de renda devido pelo espólio, de 10%. Então, nesse caso do espólio, não será aplicada a multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mas sim de 10%. Exceto se houver disposição legal em contrário, segundo o parágrafo 6º do artigo 994 do RIR, o pagamento do crédito tributário não exclui a incidência de multa moratória. Ademais, nós temos no parágrafo 7 do 994 do Regulamento do Imposto de Renda, a multa de mora não se aplica à hipótese em que ficar configurada a denúncia espontânea. Então, quando ocorre a denúncia espontânea, a multa de mora não é devida. Em relação aos débitos com exigibilidade suspensa por medida judicial, a interposição da ação judicial favorecida com medida liminar em mandato de segurança, com a concessão da medida liminar, ou ainda de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais, segundo o artigo 995 do Regulamento de Imposto de Renda, interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o imposto de renda. Então, interrompe. Em relação à consulta formulada anteriormente ao vencimento do débito, na hipótese de consulta eficaz, formulada anteriormente ao vencimento do débito, segundo o artigo 996 do Regulamento do Imposto de Renda, não incidirão encargos moratórios, desde o seu protocolo até o 30º dia subsequente à data da ciência da solução da consulta. Em relação aos juros de mora, de acordo com o artigo 997 do Regulamento de Imposto de Renda, os créditos tributários da União, não pagos até a data do vencimento, serão acrescidos de juro de mora equivalente à variação da Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo, até o mês anterior ao do pagamento. E no mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de 1%. Então, os juros de mora são calculados à taxa Selic até o mês anterior ao do pagamento. E no mês do pagamento, a taxa de juros de mora é de 1%. Para absorver melhor esse conhecimento, vamos supor que a empresa Gama deixou de pagar o valor de R$100 referente a imposto de renda na data do vencimento, que era 1º de junho de 2000X0, sendo que o dia seguinte era útil. Assim, sabendo que a taxa Selic de junho foi de 1,03, no dia 1º de 8 de 2000X0, a empresa teria os seguintes juros a pagar. Primeiro se calcula a taxa de juros. Então, para o primeiro mês, para o mês de junho, foi calculado então aqui, a Selic. E o mês de julho que passou é 1%. Então, 1,03 mais 1% dá 2,03. Então, juros vai ser aplicado então sobre o principal em reais
que é de R$ 100 vezes 2,03%, dá um valor de 2,03. Os juros de mora, nos termos do parágrafo 2º do 997 do Regulamento do Imposto de Renda, não incidirão sobre o valor da multa. Então, tanto o juro quanto a multa incide sobre o principal em reais, um não incide sobre o outro. Além do mais, os juros de mora serão devidos inclusive durante o período em que a cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial. Então, no caso dos juros, não é interrompido o prazo, mesmo que a cobrança tenha sido suspensa por uma decisão administrativa ou judicial. Somente o depósito em dinheiro na Caixa Econômica Federal faz cessar a responsabilidade pelos juros de moras, devido no curso da execução judicial, para a cobrança, então, da dívida ativa. Somente o depósito na Caixa Econômica Federal é que faz cessar a responsabilidade dos juros de mora. Ademais, nos termos do parágrafo 5º do artigo 997 do Regulamento do Imposto de Renda, serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido a postergação do pagamento do imposto de renda, em decorrência de inexatidão quanto ao período de competência, nas hipóteses em que dela resultar. Primeiro, a postergação do pagamento do imposto de renda para o período de apuração posterior àquele que seria o devido. E segundo, a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração, ou seja, da mesma forma que ocorre em relação à multa, como a gente viu agora há pouco. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.